Assista agora o resumo do capítulo 92 de Um Refúgio para o Amor. Clara diz a Rodrigo que está esperando um filho dele. Lorenzo não aceita que Luciana seja filha de Cláudio. Paz explica que é muito difícil falar isso, mas a vida se encarregou de aproximar Luciana de seu pai. Lorenzo não entende e pergunta se a filha de Cláudio não está morta, e Paz conta que trabalhou em uma casa e a entregaram Luciana quando ela nasceu. Lorenzo fica chocado e pergunta quem seria capaz de fazer isso, e Paz conta que foi Rosa Helena Torreslanda. Ele diz que Rosa Helena tem aquele jeito de fina, mas não é nada disso, e Paz completa dizendo que por isso teve que contar, porque não era justo que ela maltratasse Luciana e continuasse enganando Cláudio. Lorenzo pergunta o que vai acontecer agora que Luciana não é mais sua irmã, e Luciana diz para ele não dizer isso porque eles serão irmãos para sempre. Rodrigo se levanta da mesa e fica pensativo. Clara o chama e ele pergunta como isso aconteceu, se ela sempre se cuidou. Ela explica que depois do término não continuou se cuidando e acabou que aconteceu dela engravidar quando eles ficaram no apartamento. Rodrigo fica perplexo e Clara diz que não está disposta a deixar sua revista e irá contratar uma babá e uma enfermeira. Rodrigo diz que está para ir ao Canadá e não sabe quando retorna. Julieta e Rosa Helena conversam e estão confiantes que Rodrigo irá se casar com Clara quando souber do bebê. Serena tenta convencer Ofélia a trabalhar na Boate Inferno, e ela diz que não tem problema com isso, mas sua mãe fica preocupada. Clara diz para Rodrigo não se sentir pressionado a nada e só precisa dar a notícia a Rosa Helena, porque com certeza ela ficará feliz. Violeta recebe flores e um envelope com a cópia do pedido de divórcio de Marcial. Ela fica surpresa ao saber que é verdade que ele vai se divorciar, mas depois fica mal porque não quer separá-lo de seus filhos. Oscar diz a Constanza que Maximino já contou a ele a verdade sobre Luciana e ela diz que é muito difícil para ela, pois sempre soube disso e precisou fazer silêncio todos esses anos. Maximino dá ordem a Aldo para ir à Boate Inferno supervisionar tudo o que acontece por lá, e Aldo pede para ele avisar Lastra porque ele fica no pé dele. Rodrigo diz a Patrício que Clara está grávida e pensa em se casar com ela, pois não tem nada a perder. Patrício diz ao irmão que ele nunca será feliz ao lado de Clara. Aldo chega na Boate Inferno e conversa com as meninas quando Lastra vem e diz para elas irem trabalhar, e diz em tom de deboche que Aldo está supervisionando. Rodrigo e Clara se encontram e ele diz que tomou uma decisão e diz a ela que não vai se casar. Cláudio e Melissa tomam café juntos quando ele recebe uma ligação de Luciana que pergunta a ele quando irá ao povoado, e ele diz que a noite está chegando por lá. Rodrigo diz a Clara que eles não podem se casar por causa do bebê, e Clara diz que eles estão sendo egoístas em colocar seus interesses à frente do filho. Luciana diz que espera Cláudio para jantar e ele diz que levará seus pigmentos. Cláudio diz a Melissa que Luciana é sua filha e ela diz que não pode acreditar, mas ele garante que é uma história injusta e maquiavélica. Luciana encontra com as fofoqueiras do povoado e elas perguntam pelo seu marido. Luciana explica que não tem mais marido, por isso voltou para recomeçar sua vida. Elas ficam chocadas achando que ele morreu, mas Luciana diz que não e que eles só não estão mais juntos. Clara sugere a Rodrigo que pelo menos vivam juntos para criar o bebê. Ela come uma fruta e começa a sentir enjoos e Rodrigo fica paralisado. Melissa fica chocada em saber que a tia está por trás da história de Cláudio e Luciana. Ela diz que Rodrigo precisa saber disso porque ele acha que Cláudio e Luciana têm algo. Cláudio diz que não se espanta com isso porque é culpa da mãe dele. Maximino para o carro na porta do salão e manda Vicky entrar. Ele diz que está ligando e ela não atende o celular. Vicky diz que não quer saber nada dele e nem de Aldo, mas Maximino diz que ela vai fazer o que ele mandar.
Cláudio diz a Melissa que irá continuar tentando provar sua inocência na fraude que Maximino o acusou e espera que isso não a distancie dele. Melissa diz que ama seus tios e primos, mas é uma defensora dos direitos humanos e está do lado da justiça. Cláudio agradece e diz que cada dia se orgulha mais dela. Maximino enforca Vicky e diz para ela terminar de uma vez com Aldo, porque se eles insistirem em ter uma relação, ele vai dar um ponto final nisso. Serena conta a Ofélia que Lastra deixou ela trabalhar no seu lugar e Stella diz que de maneira nenhuma ela irá trabalhar lá. Violeta vai atender a porta e quando ela olha pelo vidro dá de cara com Marcial. Ela diz que não quer mais vê-lo e ele pergunta se ela recebeu a cópia do divórcio. Ela diz que sim, mas não quer deixar seus filhos sem pai e conta que Flor fez questão que ela os conhecesse. Marcial diz que ela é louca e que já tem 1 ano que eles estão para divorciar e ela não quer vê-lo feliz. Ofélia diz a Stella que esse dinheiro iria ajudá-las muito e Serena diz que são só 2 noites. Stella diz que ela já é adulta e resolve o que quer fazer da vida, mas ela não apoia. Violeta deixa Marcial entrar e ele diz que já está procurando um lugar para ficar, pois ele não pode mais viver com Flor. Ele diz que seus filhos são sua prioridade e jamais irá abandoná-los, mas irá até o final para reconquistar o amor de Violeta. Roselena diz a Clara que ela não conseguiu convencer Rodrigo e Clara se defende dizendo que ele é um homem de personalidade. Ela diz que já sabe o que fará para convencê-lo e que precisa ser logo antes que Cláudio conte a Rodrigo que Luciana está grávida, porque aí elas estarão perdidas. Luciana pensa em seu bebê e diz que não vê a hora de tê-lo em seus braços. Roselena reclama com Rodrigo por ele não ter contado sobre a gravidez de Clara e diz que isso é uma alegria imensa. Ele diz que os dois estavam decidindo o que fazer e Roselena diz que Clara contou que os dois não querem se casar para não interromper suas carreiras, mas ela acha um absurdo e diz que os dois deveriam se casar sim. Ela conta que sabe que Clara é uma mulher moderna e quer contratar babá, mas ela não está de acordo com isso. Rodrigo diz que já está decidido e ela diz que ele precisa conversar com Clara para ela esquecer essa loucura de não querer se casar porque isso é o melhor para os dois. Rodrigo diz que isso não é o melhor e eles dois já decidiram e não irão se casar. Assista agora o resumo do capítulo 93 de Um Refúgio para o Amor. Rodrigo diz a Roselena que ele e Clara não vão se casar. Roselena vai falar com Maximino e diz que eles dois precisam obrigar Rodrigo a se casar com Clara, porque senão o nascimento do seu primeiro neto será um escândalo. Maximino diz que seu primeiro neto é o filho de Luciana e Roselena o chantageia dizendo que esse neto também será de Cláudio Linhares, seu pior inimigo. Rodrigo diz a Patrício que não entende o porquê sua mãe insiste em que ele se case com Clara. Patrício diz que quem sabe ele volte a se apaixonar por Clara e Rodrigo responde que isso é impossível, pois ele segue apaixonado por Luciana. Maximino e Rodrigo conversam e ele diz para o filho cumprir com seu dever e se casar com Clara. Luciana pede a Lorenzo para não falar nada para ninguém que ela está grávida de Rodrigo e para ele manter distância dos Torreslanda. Lorenzo diz que isso ele não pode prometer porque está apaixonado por Jana. Melissa vai falar com Constanza e indignada pergunta se a mãe sabia que Luciana é filha de Cláudio Linhares. Luciana diz a Lorenzo que não quer que ele passe o mesmo que ela sofreu e ele diz que não teve como evitar a paixão. Melissa diz à mãe que não acredita que ela escondeu isso por todos esses anos e Constanza se defende dizendo que não poderia fazer nada contra a irmã. Ela diz que Melissa não deve se meter nesse assunto e Melissa diz para ela não pedir que ela fique calada e então decide que não vai voltar na casa Torreslanda. Roselena encontra com Melissa e pergunta como ela está e Melissa responde que está impressionada pela tia não ter um pingo de vergonha.
Rosa Helena pergunta a Constanza o que está acontecendo com Melissa e ela diz que Cláudio já contou toda a verdade para ela. Julieta pergunta às meninas se elas já contaram aos namorados que Clara está grávida e Fernanda diz que elas não falarão nada até que Clara permita. Clara diz para elas falarem porque quanto mais gente souber é melhor para pressionar Rodrigo. Rosa Helena pergunta se Cláudio quer destruí-la e diz que agora também está nas mãos de Melissa. Constanza diz que não e que Melissa é muito prudente e resolveu não retornar à casa para não ser cúmplice. Rodrigo diz aos amigos e a Patrício que seu pai quer que ele se case e então ele vai cumprir com suas obrigações e se casar com Clara para criar o bebê. Lorenzo explica a Luciana que está apaixonado por Jana, mas sabe que ela tem namorado. Ele diz que aceitou a encomenda dos tacos porque queria vê-la novamente e Luciana diz que o entende porque se sentia assim quando esperava para Rodrigo iluminar seu dia e Lorenzo comenta que Jana não tem nada a ver com Rodrigo e deixa Luciana irritada. Barreira diz a Cláudio que já identificou o homem da fraude e ele se chama Pedro Campos. Cláudio diz que não se recorda desse nome e Barreira diz que ele trabalhou no setor de finanças na época da fraude. Barreira diz que eles precisam localizá-lo e depois entrega a cópia da certidão de divórcio de Luciana. Oscar diz a Rodrigo que não queria lhe entregar isso, mas ele vai precisar. Rodrigo pergunta o que é e ele diz que é a certidão de divórcio. Rodrigo comenta que o pior é que ele e Luciana terminaram como inimigos sem a possibilidade de reconciliação. Luciana diz que não importa se Jana e Rodrigo são iguais ou não. O que importa é o que ele vai sentir porque Rosa Helena não vai deixá-lo em paz até lhe separar de Jana. Lorenzo pede desculpas à irmã e diz que ela poderia ficar com Rodrigo porque agora sabe que não é qualquer pessoa e Luciana diz que pode até ter o sangue Linhares, mas é uma. Jacinto Flores. Ofélia diz a Serena que precisa trabalhar, mas se preocupa com sua mãe porque ela está doente e pode ficar pior pelas preocupações. Serena se despede e diz para ela avisar o que decidiu. Estela aparece triste e Ofélia diz que elas precisam desse dinheiro. Estela diz que se tivesse lhe dado outra educação as coisas seriam diferentes, mas Ofélia diz que o mais importante ela deu, que foi amor. Paz. Magda e Luciana se despedem de Lorenzo quando Aquiles chega oferecendo trabalho, mas ele diz que não quer trabalho nenhum pois está voltando para a capital. Clara orienta as amigas a contarem aos seus namorados sobre sua gravidez. Elas se despedem quando Rodrigo chega e diz que precisa falar com Clara. Ele diz que pensou bem e é melhor que eles se casem. Clara se faz de cínica e diz que não entende, mas Julieta diz que eles estão esperando um bebê juntos, mas pergunta a ele se tem certeza e não vai deixar Clara plantada mais uma vez. Paz diz a Magda que se preocupa com Lorenzo e não gosta que seus filhos fiquem cada um para um lado. Luciana chega e convida Magda para passar a noite com elas, mas ela diz que não gosta de deixar sua casa sozinha. Magda pergunta o que vai fazer para receber Cláudio Linhares e elas ficam alvoroçadas para preparar algo antes que ele chegue. Rodrigo diz a Clara que será um casamento discreto só com a família. Julieta reclama e diz que não concorda com isso. Rodrigo diz que amanhã encontra com Clara no registro civil e ela fica chocada, mas aceita. Julieta vem com taças e brinda com Clara, que diz que Rodrigo já é dela, e Julieta completa que sua fortuna também. Julieta dá a notícia a Rosa Helena que no dia seguinte Clara e Rodrigo se casam e Brígida fofoqueira escuta pelo outro telefone. Vicky diz a Aldo que não pode sair com ele e conta que Maximino a obrigou a ir com ele para o apartamento. Aldo diz para ela confiar nele e que vai dar tudo certo. Oscar conta a Constanza que Rodrigo vai casar com Clara no outro dia e ela fica chocada e diz que precisa ir embora da casa porque Melissa já sabe de tudo e ela não pode fazer nada pela irmã.
Patrício e Jana conversam sobre o casamento de Rodrigo e Clara e Jana fica estressada por Rodrigo ter ficado novamente com ela. Patrício diz que eles precisam apoiar o irmão porque não será fácil sua vida com Clara. Jana comenta que tudo seria diferente se a mãe desse bebê fosse Luciana. Magda elogia as flores que Luciana está arrumando e ela diz que pegou as mais bonitas para decorar a mesa para seu pai. Elas percebem que ela chamou Cláudio de pai e Luciana fica chateada. Assista agora o resumo do capítulo 94 de Um Refúgio para o Amor. Magda elogia as flores que Luciana está arrumando e ela diz que pegou as mais bonitas para decorar a mesa para seu pai. Elas percebem que ela chamou Cláudio de pai e Luciana fica chateada. Ela pede desculpas à sua mãe e Paz diz para ela não se preocupar porque Cláudio também é seu pai, é um homem bom. Patrício diz a Jana que vai ao povoado ver Luciana e Jana pede para ir com ele. Jana e Melissa conversam por telefone e Jana percebe que a prima está estressada com a situação de Rodrigo. Ela pergunta se Melissa vai ao cartório no outro dia e ela responde que não. Serena apresenta Ofélia para Lastra e ele pergunta se ela tem experiência na área. Ofélia diz que não, mas vai aprender porque não tem medo de trabalho. Lastra acha ótimo e diz que os dois vão se entender muito bem. Cláudio chega na casa de Luciana e ela conta que tem medo de que Rosa Helena já saiba de sua gravidez e assim ela tem mais motivos para odiá-la. Cláudio diz para ela não se preocupar com isso. Rosa Helena Maximino. Jana e Patrício jantam juntos quando Rodrigo chega e diz que no dia seguinte se casa com Clara, deixando todo mundo na mesa em silêncio absoluto. Cláudio diz a Luciana que não permitirá que ninguém a faça mal e convida elas para irem morar com ele na capital, mas Paz diz que não quer. Ele diz para elas pensarem com calma e que gostaria de conviver com sua filha e seu neto. Rosa Helena pergunta a Rodrigo o porquê mudou de ideia tão rápido e ele diz que é o mais conveniente. Jana diz que não entende o porquê tão rápido e Rosa Helena diz que Rodrigo se casa amanhã e todos precisam estar lá para apoiar sua decisão. No dia seguinte, Rosa Helena reclama com Constanza sobre o lugar em que Rodrigo vai se casar. Todos se reúnem e o juiz chama Clara e Rodrigo para começar o casamento. Cláudio entrega a Luciana a certidão de divórcio. O juiz começa e diz para os noivos assinarem. Julieta assina como testemunha e Rosa Helena pede que Matilde seja a outra testemunha de Clara. Rodrigo pega a caneta e olha para ver quem pode ser suas testemunhas, mas Jana e Melissa viram a cara. Rosa Helena se manifesta e chama Maximino, que também assina. O juiz decreta que eles estão casados e Julieta e Rosa Helena vibram de felicidade enquanto os outros estão em clima de enterro. Cláudio consola Luciana, que chora por ter se divorciado do homem que ela jurou que estaria junto para sempre. Clara diz a Rodrigo que eles ficarão juntos para sempre juntamente com seu bebê. Rosa Helena agradece a ele pelo neto e Rodrigo pergunta se os irmãos não irão lhe abraçar. Jana abraça ele e diz que o quer muito bem. Cláudio diz a Luciana que precisa que ela vá à capital para que ele possa passar seus bens para ela. Ela diz que não, mas Cláudio insiste e diz que precisa proteger o que ele tem para quando ele morrer. Ofélia tenta convencer Estela que a boate não é tão ruim e que elas precisam do dinheiro, mas Estela continua não gostando e deixa ela falando sozinha. Rodrigo agradece Melissa por ter ido e ela diz que só foi por ele. Ele pergunta se ela vai na comemoração na Casa Torreslanda, mas ela diz que lá ela não vai, mas depois disfarça dizendo que precisa estudar. Ofélia conta a Violeta e Serena que sua mãe está muito chateada e Violeta diz que elas precisam fazer algo porque não podem ficar trabalhando na boate para sempre e ela, principalmente porque Marcial sempre está por lá. Ofélia pergunta se ela não gosta mais dele e Violeta responde que sim, mas não quer mais vê-lo.
Lorenzo e Fabiano vendem tacos quando Jana passa de carro e o chama acenando para ele. Roselena chama a atenção dela dizendo que ela não tem que ficar falando com esse rapaz. Cláudio pergunta a Luciana se um dia ela o chamará de pai e ela fica sem graça e ele diz que então ela pode o chamar de Cláudio. A comemoração mais sem graça do mundo começa e Julieta comenta que é o dia mais feliz da vida de Clara. Clara concorda e Jana diz que enfim ela conseguiu o que queria, casar com Rodrigo. Eles conversam sobre o nascimento do bebê e Clara faz um brinde ao filho. Dona Paz dedica um brinde a Cláudio e ele também brinda ao bebê de Luciana. Arixé fica surpreso e muito feliz porque Luciana terá um bebê para ele brincar e cuidar. Clara e Rodrigo chegam no apartamento e ela joga uma piadinha sobre a doméstica ter ido lá e Rodrigo rapidamente a defende e diz que ela se chama Luciana. Clara diz que não importa e que agora eles estão casados. Ela diz que vai tomar um banho e o espera na cama. Patrício lamenta com Matilde sobre Rodrigo ter se casado com Clara depois de todas as mentiras que ela contou e diz que gostaria de estar ao lado de Luciana para consolar. Rodrigo bebe e Clara sai do banheiro e para na frente dele e tira a roupa. Luciana reza para a santa e agradece por seus amigos e também reza por Rodrigo. Ela pega a foto dele na carteira e fica pensativa. Rodrigo pega o roupão de Clara e manda ela se vestir. Ela tenta se aproximar dele, mas Rodrigo pega sua roupa de cama e vai dormir na sala. Clara fica furiosa e diz que o odeia. Assista agora o resumo do capítulo 95 de Um Refúgio para o Amor. Rodrigo pega o roupão de Clara e manda ela se vestir. Ela tenta se aproximar dele, mas Rodrigo pega sua roupa de cama e vai dormir na sala. Clara fica furiosa e diz que o odeia. Rodrigo vai para o sofá e pensa em Luciana. No dia seguinte, Clara vai ver Julieta e reclama que Rodrigo a deixou no quarto e foi dormir na sala e com certeza estava pensando na doméstica, mas garante que jamais o dará o divórcio e ele terá que viver com ela pelo resto da vida. Lorenzo e Fabiano vendem tacos quando Aldo chega e dá uma bicicleta nova para eles e diz que ainda continua sendo sócio deles. Rodrigo diz a Patrício que não sabe o que se passa com Clara em achar que eles terão um casamento normal. Patrício diz que Clara jamais o deixará porque agora ela já conseguiu o que queria. Patrício avisa Rodrigo que irá ao povoado ver Luciana, porque quer que ela sinta o seu apoio. Cláudio e Luciana caminham pelo povoado quando chegam as vizinhas fofoqueiras e perguntam se ele é o pretendente de Magda. Cláudio diz que não e que ele é Cláudio Linhares, o pai de Luciana. Elas ficam chocadas e os dois vão embora. Clara está no apartamento quando encontra uma caixa e abre e vê que é o vestido de casamento de Luciana. As fofoqueiras do povoado vão correndo contar para Procópio que aquele homem é o pai de Luciana. Procópio diz que precisa ir correndo contar para Aquiles e talvez assim ele deixe Luciana em paz. Procópio corre e conta para Aquiles que o senhor que anda pelo povoado é pai de Luciana. Aquiles não acredita de início, mas Procópio insiste e ele fica pensando que então Luciana não é filha de Galdino e esse senhor agora é seu sogro. Julieta reclama com Roselena que Rodrigo rejeitou Clara na lua de mel. Roselena diz que não pode fazer nada e que Luciana é uma maldição e está na mente de Rodrigo. Patrício se aproxima e diz à mãe que vai viajar para o norte a trabalho e aproveitar para ver Luciana. Cláudio pergunta a Luciana o porquê ela não diz a Rodrigo que está esperando um bebê. Ela diz que não quer porque eles já não são nada um do outro. Cláudio diz que isso não é verdade e que Rodrigo é pai de seu filho e isso os unirá pelo resto da vida. Clara liga para Rodrigo para perguntar que horas ele chega, pois está preparando uma surpresa e tem certeza que ele vai adorar. Roselena briga com Patrício e diz que ele está expondo sua saúde para ir atrás de Luciana. Patrício diz para ela
Não o chantagear e que se ela se sentir mal que vá ao médico, mas ele não vai deixar de ver Luciana. Rodrigo chega em casa e Clara o chama porque tem uma surpresa. Ofélia diz a Serena que é a última noite que ela a substitui e Serena diz que ela pode fazer isso toda semana se Lastra permitir. Violeta vem e diz que acha que Lastra está com algum interesse a mais em Ofélia e não gosta disso porque olha como as coisas terminaram com Luciana. Cláudio insiste com Luciana para que ela conte a Rodrigo que está esperando um filho. Clara e Rodrigo estão na cobertura e ela serve um champanhe e depois diz que vai ajudá-lo. Ela abre a churrasqueira e o vestido de Luciana está lá dentro. Ela coloca fogo e Rodrigo tenta impedir, mas ela não permite. Luciana diz a Cláudio que pensou e decidiu que vai contar a Rodrigo que está esperando um filho dele. Rodrigo briga com Clara e ela diz que o casamento deles é um contrato, mas precisa ter harmonia e respeito e não vai permitir que ele deixe rastros da doméstica pela casa. Rodrigo diz que não vai discutir com ela e Clara tenta segurá-lo e grita para ele ficar, mas Rodrigo deixa ela sozinha. Maximino diz a Vicky que a quer à sua disposição, e ela diz que não pode pois seu pai se preocupa e ela precisa trabalhar. Maximino diz que então verá como soluciona isso. No dia seguinte, Maximino pergunta se está tudo certo para Patrício viajar e ele diz que sim. Jana pergunta se ele vai ver Luciana e Patrício, muito feliz, diz que irá vê-la sim. Rosa Helena não gosta e diz que não sabe como ele pode fazer isso depois de tudo que ela causou a essa família. Maximino defende Patrício e diz que ela deveria estar feliz por ele estar disposto a sair e Patrício responde à mãe perguntando o que ela tem a dizer dos danos que ela causou a Luciana só por ela parecer com Aurora e ter se apaixonado por Rodrigo. Constanza diz para ele não discutir com a mãe e Patrício responde que dizer a verdade não é discutir, mas parece que a verdade agora não é permitida na casa. Luciana, Cláudio e Arixé caminham e Arixé mostra uma loja de roupas de bebê. Luciana conta a Arixé que Rodrigo é o pai do bebê e ele diz que isso é um sinal para eles não se separarem nunca. Cláudio chama Luciana para entrar na loja e ver as roupinhas. Clara reclama com seus funcionários sobre as fotos do casamento estarem horríveis e manda o rapaz editar tudo e ninguém publicar nada até que ela autorize. Rodrigo diz a Gabriel que não ama Clara e nunca vai amar porque ela não é Luciana. Luciana diz que as coisas na loja estão lindas e Cláudio diz que eles vão levar tudo que ela escolher. Rosa Helena vai à delegacia e faz uma denúncia contra Lorenzo dizendo que ele está praticando comércio informal. Assista agora o resumo do capítulo 96 de Um Refúgio para o Amor. Rosa Helena vai à delegacia e faz uma denúncia contra Lorenzo dizendo que ele está praticando comércio informal. Aquiles encontra com Paz e Magda e pergunta se o senhor que veio da capital é realmente o pai de sua pombinha. Paz furiosa diz que ela não é sua pombinha e confirma que sim, que Cláudio é pai dela. Cláudio pede a Luciana que procure saber informações sobre uma casa no povoado pois está interessado em comprar para viver perto dela e de seu neto. Jana pergunta a Melissa o porquê ela não está indo mais na sua casa e Melissa fica tentada a contar tudo para a prima. O médico diz a Constanza que suspeita que Rosa Helena tenha um grave transtorno das faculdades mentais. Melissa diz a Jana que não está acontecendo nada e só está atarefada com sua tese, mas Jana diz que não é boba, mas também não vai insistir e sabe que ela deve ter uma boa razão para não ir mais em sua casa. Rodrigo e Gabriel conversam quando Clara chega mostrando a ele o que comprou para o bebê. Rodrigo com raiva diz a ela que está trabalhando e não pode conversar agora. Rosa Helena diz ao padre que Rodrigo se casou com Clara e que ela está esperando um bebê. Paz e Magda ficam encantadas com as roupas que Cláudio Linhares comprou para o bebê de Luciana. Cláudio diz que vai embora, mas pede que Luciana não esqueça de ver a casa para ele.
Paz pergunta qual casa e ele diz que quer comprar a casa que ele viu para viver perto de Luciana. Paz diz que aquela casa tem mais de 6 quartos e se ele não quer uma menor, mas ele diz que não porque quer que todos eles vivam juntos e também Dona Magda. Aldo pergunta a Vicky o que está acontecendo, que ela não atendeu suas ligações e ela diz que foi ao apartamento porque tem muito medo de Maximino. Patrício vai ver Luciana em sua casa e ela fica surpresa com a visita. Lorenzo e Fabiano vendem tacos quando a polícia chega e levam eles e a mercadoria para a delegacia. Clara e Rodrigo vão à ginecologista e ela diz que a partir dos 4 meses ela já saberá o sexo do bebê, mas Clara garante que é menino pois é o primogênito da família. O policial diz a Lorenzo e Fabiano que uma mulher fez a denúncia contra eles e terão que pagar uma multa se quiserem recuperar sua mercadoria. Ofélia diz a Serena e Violeta que não voltará à boate pois está com pena de sua mãe. Violeta recebe uma ligação de Lorenzo e diz a ela que está na delegacia. Aldo diz a Vicky que eles precisam ser mais inteligentes que Maximino e a orienta a pedir luxos e joias para ele. Maximino fica furioso ao receber uma notificação para uma audiência e manda chamar Oscar. Constanza está com Oscar em seu escritório quando ele recebe uma ligação para ir até Maximino. Constanza diz que vai com ele pois precisa falar com o cunhado. Barreira entrega a notificação de audiência para Cláudio e ele diz que em 48 horas os dois estarão frente a frente. Maximino pede a Constanza que acompanhe Rosa Helena em todos os exames e ela diz que assim vai ser e se retira. Maximino mostra a notificação de audiência para Oscar e ele diz que estão preparados. Rodrigo reclama com Clara porque ela comprou tanta roupa sem saber o que é o bebê e ela garante que é menino. Estela diz a Magda que Violeta foi com Serena e Ofélia à delegacia pois levaram Lorenzo e Fabiano por estarem vendendo tacos em via pública. Clara tenta se aproximar de Rodrigo mas ele se esquiva. Ela entra no apartamento de Julieta e diz que ele não imagina o quanto ela o odeia. Lorenzo, Fabiano e os amigos fazem uma gritaria na delegacia e o policial diz que eles podem levar as coisas depois de pagar a multa. Patrício diz a Luciana que precisa lhe contar uma coisa sobre Rodrigo que vai lhe causar muita dor. Luciana pergunta o que é, e ele diz que Rodrigo se casou com Clara. Luciana diz que então ele sempre a amou e Patrício garante que não. Ele diz que Rodrigo se casou com Clara porque ela está grávida. Saber qual será o desenrolar disso tudo, já se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. Beijos e até o próximo vídeo.